amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos saindo de Riohacha, na Colômbia, depois de passar vários dias aí recorrendo a Venezuela e conhecendo tanto a cordilheira venezuelana quanto a sua capital, que é Caracas, e passando dias incríveis no litoral venezuelano, conhecendo o Caribe. Olha, passamos alguns dias de glória lá e depois a gente passou aqui para a fronteira da Colômbia, uma das piores fronteiras que nós já cruzamos. Foi assim, terrível, chegamos extremamente cansados ontem, dormimos ali numa hospedagem que a gente pegou para ter um ar-condicionado que estava 45 graus, foi uma loucura o dia de ontem. Mas enfim, hoje já estamos novamente na estrada, estamos em direção a Cartagena. Não vamos chegar em Cartagena hoje, a gente vai para uma cidade chamada Palomino, que dizem que é muito bonita e tem uma praia muito linda. Então vamos aproveitar que estamos aqui no litoral colombiano para conhecer um pouco mais dessa parte caribenha da Colômbia, né, amor? É isso aí, bom dia! Já estamos novamente na estrada. Hoje nós saímos super cedo, porque a ideia é que quando chegue no pior horário do dia, ali entre as 10 da manhã, a gente possa parar a Kombi e não rodar, porque o calor aqui está tremendo, tá? Assim, a gente tá pegando uma onda de calor aqui que tá nos fazendo sofrer, mas em breve isso vai ficar pra trás, porque teremos um dia de glória na frente do Mar do Caribe. Vamos, Brasil, vai de meus amigos, e chegamos onde nós queríamos. Vamos dormir na frente da praia hoje. Chegamos em Palomino e, nossa, eu vou dizer que aqui o clima tá muito gostoso, o que é um alívio. Nossa, tá gostosinho. E olha só essa vista. A única forma de sobreviver morando dentro do carro nessa região que nós estamos passando aqui, que tá chegando a 45 graus com sensação de 50 durante o dia, é isso aqui, ó. Abrir o porta-mala na frente da praia, deixar a brisa entrar e conseguir dormir assim. Por isso que aqui nós vamos ficar num camping que é seguro, que a gente pode dormir com as portas abertas, porque senão a gente não está conseguindo dormir na rua. De porta fechada, isso aqui é um forno. E nós vamos ter que pensar estratégias para lidar com essa nova temporada em nossas vidas, dessa nossa jornada, porque antes a gente tinha que lidar com frio, um pouquinho de calor, mas agora a gente está em extremo calor e nós nunca nos preparamos para algo assim. Então vamos ter que começar a pensar algumas estratégias de como viver dentro do nosso carro nesse calor absurdo. É isso aí. O camping aqui é um espaço assim maravilhoso e olha só o que aqui ainda tem. Uma máquina de lavar roupas que fica aqui disponível para o pessoal usar. Eu só vou lá na administração ver se dá para usar, se tá tudo certinho. Ai, coisa mais linda. Olá. ¿Podemos utilizar a lavar roupas? Esta sí es alquilada, pero vale 4.000. Sí, Sí. pero sí se puede, Sí. claro. Y- Ya le coloco la instalación para... Perfeito, Já. perfeito. Muitas gracias. A máquina de lavar roupa aqui, ela é alugada e é 4.000 o aluguel dela. Mas eu quis igual, porque 4.000 vai dar o que? Uns 5,50 por aí. E aí eu vou usar, que a gente tem bastante roupa para lavar e economizamos como lavanderia.
Cuidado da cabeça. Ai, que é duro. Aí, A Ana abriu ali, já começou a pingar. meu cabelo bonito. Olha, amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se nós dois aprendemos a viver na estrada, qualquer um consegue. pode conseguir. Só basta ter a disposição. Nós conseguimos fazer tudo hoje, não importa onde. Exatamente. A experiência é uma bênção, né? Aí é um pouco atrapalhado só. Mas sai. Ó, Ah, coisa linda, pô, Coisa uma máquina linda. de lavar é ouro, hein? nossa. E outra coisa que a gente tá começando a pensar, porque essa região aqui, a internet tem sido tão difícil de conseguir trabalhar e tudo mais, que nós estamos começando a cogitar a hipótese de ter uma Starlink na Manezinha, mas para isso a gente precisaria mexer em muito da nossa elétrica. Então a gente está começando a refletir e mentalizar sobre. Porque hoje a nossa dificuldade para nós termos uma Starlink é o consumo de eletricidade, né? A gente sempre falou, a Starlink, ela consome muita eletricidade, é como se fosse outra geladeira dentro da Kombi. E hoje, com a nossa elétrica, a gente mal tá conseguindo sustentar uma geladeira, então imaginem duas. Então a gente teria uma Starlink, mas não conseguiria ligar. Porém, agora nós já estamos pensando nas soluções e nas coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa elétrica. E aí, quem sabe ter uma Starlink. Esse barulho é porque tem um drone ali, o cara bateu na folhagem da árvore. Olha lá. Coitado. Corre, Fifi! Deixa eu ver se é bom isso aqui. Parece a laranjinha da serra. Aquela de Santa Catarina. Todo estado tem uma laranjinha dessa. Aham. É bom. Não é muito doce. Um gosto de infância, não tem? É bem bom. Por aqui, já estamos na estrada novamente, saindo ali de Palomino e agora a gente está indo em direção a Santa Marta. Chegamos naquele camping que foi super agradável, conseguimos lavar a nossa roupa, descansar bastante, aproveitar assim um pouco da praia que estava com uma água bem quente, pudemos também aproveitar um pouquinho do silêncio do lugar, silêncio da região, dormindo, ouvindo ali só o som do mar. Descansamos, estamos com as baterias semi-recarregadas já depois dessa jornada super intensa que foi a Venezuela, por isso que já estamos pegando estrada novamente rumo a Santa Marta.
continuación. Coisa linda! Tanque cheio. Tanque cheio. Nosso tanque tava vazio, já tava ficando preocupado. Tava começando a escorrer o suor daquele chave. Esses postos de gasolina aqui nessa região litoral da Colômbia estão mais caros em comparação com a parte da cordilheira que nós já cruzamos na primeira vez que nós entramos aqui na Colômbia. Tá 14.070 o galão da gasolina. O galão da gasolina tem 3,78 litros. E aí dá essa média de litro aqui. E para fazer o pagamento a gente usou o nosso cartão de débito internacional da Nomad, que é o cartão que a gente tem usado para fazer a maioria dos nossos pagamentos aqui na Colômbia. É uma conta internacional em dólar, mas é aceito em mais de 160 países, em vários lugares do mundo. E é muito fácil de usar, porque você só precisa mandar um Pix ou transferência bancária da sua conta normal para a conta da Nomad. Lá vai cair e vai ficar em reais. E no momento que você achar mais conveniente, dá para fazer a conversão para dólar. E aí a partir desse valor em dólar consegue usar tranquilamente. A gente, como abriu nossa conta no Equador, só temos o cartão virtual, que é o que funciona pelo celular, mas também tem cartão físico e é super tranquilo de usar. E com o nosso cupom VIBE2 tem até $20 de cashback, usando em até 15 dias a partir da abertura da conta. Inclusive, meus amigos, esse é um bom tema, porque agora nós vamos voltar para o Brasil. Nós vamos precisar parar nossa viagem durante um tempo, e no Brasil a gente vai conseguir pegar nosso cartão físico da Nomad, e isso vai ser muito bom, porque tem países, por exemplo, como a Venezuela, que não tem máquina que passe ali por aproximação. E aí a gente tem que ficar, sei lá, usando um cartão de crédito, e fora do Brasil usar cartão de crédito é algo extremamente ruim, porque as taxas são muito altas, não vale a pena, a cotação é sempre pior. Então por isso que vale muito a pena usar esse cartão internacional da Nomad, e agora a gente vai ter o cartão de verdade. E sobre essa pausa, nossa viagem, esperem que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E por incrível que pareça, chegamos aqui na frente de um pedágio e tá tendo um bloqueio, uma manifestação logo antes de chegar na cidade de Barranquilla, que é a cidade da Shakira. É, de onde a Shakira é. Estamos quase chegando na cidade e nos avisaram que tem um bloqueio que acabou de começar. Acabou de começar? Sim, acabaram de trancar o pedágio. Ah! E os caras passaram na frente lá. Passaram aqui, a gente perguntou, passaram umas pessoas, a gente perguntou se tem previsão de durabilidade, de quanto tempo vai durar o paro, e eles falaram que sim, não. Sim, bastante. Sim, bastante, não tem previsão. Não sei, tava aqui a jarro de feno, normal. E vai demorar bastante, então... Esperar, né? Tem que fazer. E eu tô até procurando se tem aqui alguma outra via alternativa pra gente passar, mas é bem na frente da ponte, cruzando o rio Madalena. Então provavelmente não vai ter outro caminho. Então o negócio é esperar mesmo. Bem, eu vou ali na frente ver se eu consigo saber, me informar melhor do que está acontecendo. Buena, como está, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué pasa ahí? Ahí paro ahí en el pueblo que viene, en Palermo. Ah, sí. Cerraron la puerta. Y cerraron aquí, cerraron el peaje, lo cerraron. ¿Ya hay un tiempo o no? No, imagínense que... ¿Está fuerte? Parece. Ya que de allá para acá tampoco viene nada. Ah, nada. Tá bem, graças. A fila tá enorme aqui e ele disse ali, o senhor, que não tá passando nem de lá pra cá, nem daqui pra lá, que tá bem forte ali, ó, o bloqueio é feito pelo povoado que mora aqui. Ah, bueno. ¿Todo bien? ¿Qué está pasando? ¿En la puente? ¿Se cerró? Sí. ¿Y hay un
Hay un bloqueo ahí. Ah, ¿y hay un plazo o no? Hay que esperar. Voy a esperar que la policía lo quite de ahí. Ah, tá bem. Graças. É, e pelo jeito nossos últimos quilômetros com a manezinha aqui na Colômbia serão de aventura. Pelo jeito não tem um prazo para abrir, tem que esperar até que a polícia chegue. Não sei qual que é o motivo da manifestação. É do povoado que mora aqui nessa região, eles trancaram a ponte. E aí aqui no pedágio eles não estão deixando ninguém passar, porque certamente o pedágio também é responsável daqui para lá sobre as vias. Então eles trancaram aqui no pedágio para que não entre nenhum carro em conflito com os manifestantes lá. Temos que esperar, é isso. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse para-choque da manezinha tá feio, amigos. Olha aqui, caiu o parafuso. Tive que botar essa cinta aqui pra segurar a placa. Aqui nós batemos em Bogotá, na Colômbia. Tem que dar uma reformada nessa frente. Eita, apareceu uma laranja aí. Ah, passou um senhor vendendo uma mandarina, eu comprei. E aí? Sem previsões, né? Sem previsões. Sem previsão. Eles fecharam ali no pedágio para não passar, mas o bloqueio não dá pra ver, é lá na ponte. Ali do pedágio dá pra ver a ponte. É, eu sei já. Ah, sim? Sim, já fui informada. Já passaram te informando. Já passaram me informando. Vamos esperar. E eles fecharam aqui o pedágio justamente para ninguém tentar passar de carro e acabar não estragando o carro, não acontecendo nada lá na frente. Sim. Então, fecharam aqui. Bom, não passou nem 10 minutos, já tá abrindo aqui o pedágio. E agora, como tem gente folgada, como existe gente folgada nesse mundo, né? O trânsito, eu acho que é um dos lugares menos civilizados que existem em qualquer país. E essas pessoas que vêm furando a fila e se metem na nossa frente assim, na maior cara de pau, é um negócio que eu acho absurdo. É um desrespeito. Estamos aqui embaixo do sol esperando igual eles. O cara se mexe ali achando que tem mais direito que a gente, qualquer. A sorte dele é aqui, ó. A buzina da manezinha é muito fraca. Não dá nem pra ouvir. Ó, mas os dois carros da frente não deixaram. O Anderson que deixou, mas tinha outro carro ali, ó. Os caras não deixaram. Agora esse aqui que furou vai deixar o outro passar, mas os outros não tinham deixado. Não, ó, nem esse aqui não deixou. Olá. La vía está bloqueada. Está bloqueada? Mas como é que estão passando então? Certo, estão parando lá na frente. Hasta onde? Está bloqueada, no hay paso para salir. Certo. Pero hay como esperar mais à frente. Si quieres, te orillas ahí. Ajá. Te espera. 35 minutos. Graças. E nós achamos que tinha sido liberada a via, mas aparentemente não, né? Pois é, mas vamos avançar ali pra ver como é que tá ali na frente. Até onde a gente consegue Até o ir. máximo possível, os carros estão indo pra lá. Deve ter uns... Eu acho que ela tá só liberando o pedágio ali. Mas Aham. deve ter um limite que a gente consiga chegar e deve ter carro esperando lá também. Vamos seguir um pouco pra frente. Vamos seguir. Não é como se fosse a primeira vez, né? É, experiência não tem que sobra aqui. Pelo jeito a gente consegue chegar até aqui. Nós estamos a uns 200 metros da ponte que atravessa ali o canal. A fila começou a andar, não sabemos dizer se foi o bloqueio que já foi liberado ou não, mas estamos seguindo aqui o fluxo, vamos ver até onde nós chegamos.
já tá na ponte para entrar na cidade de Barranquilla e não passamos por nenhum sinal de manifestação, nenhum aglomerado de pessoas, nada no chão, então foi tranquilo. Engraçado que a gente não passou nem por nenhuma reunião de algum grupo, né, sei lá, deslocado pelo lado da estrada, assim como nós passamos as manifestações e bloqueios no Peru, que acho que até hoje foi uma das maiores aventuras que nós fizemos nesses quase 2 anos de estrada aqui pela América do Sul. Isso nos deu um preparo e uma experiência que ninguém nos tira mais. Então, quando a gente está em situações assim, nós temos muita clareza de como conduzir. Mas foi só uma paradinha ali, acho que a gente parou uns 40 minutos, mas suave. E agora já estamos chegando na cidade de Barranquilla, Barranquilla, todos os sotaques do espanhol possíveis. E eu preciso dizer pra vocês que um tempo atrás, quando eu era adolescente e eu ficava ouvindo Hips Don't Lie da Shakira, que ela fala assim que em Barranquilla se baila assim, e eu pensava, nossa, Barranquilla na Colômbia, caramba, que lugar longe, que lugar impossível de conhecer. E agora cá estou eu, cá estamos nós, Barranquilla. E olha, chegamos. É uma cidade assim que tá crescendo. Nossa, mais um pedágio já. Nossa! Quantidade de pedágios aqui, um negócio impressionante. Impressionante. Realmente. Olá, buenas tardes. Muy bien, gracias. 9.500. 9.500. Pagamos aqui mais um pedágio para entrar em Barranquilla, 9.500 pesos colombianos, mas infelizmente nós não vamos ficar por aqui nem sair para conhecer por causa de um motivo que logo a gente já conta. Nós temos que avançar porque temos que chegar na cidade de Cartagena hoje e já é 1h da tarde, faltam 129 quilômetros, só que o Google está marcando 2h26. É bastante tempo para pouca quilometragem. Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Bichinho mais lindo que tá na mochilinha que ganhou da Eva. Ai, meu amor, você tá na mochilinha. Bem, meus amigos, num baita de um calor, chegamos aqui finalmente em Cartagena. A gente aqui mudando de roupa porque vai suando e, meu Deus do céu, uma loucura. E estamos aqui na frente do veterinário porque precisamos fazer o documento da Fifi para que ela possa voltar para o Brasil. Olá, buenos dias. Não, eu quero ir embora desse lugar. Me levem daqui. ¿Qué tal se porta frenando? Bien. Esta bolita. Fica, mamãe, fica. 5.85. Ô, Fifi! E Fifi levou um termômetro no culito dela. Mas deu tudo certo aqui, o documento ele já tá mandando diretamente para a página da AICA, que é o órgão responsável por isso aqui. Só que a gente ainda assim tem que levar a Fiona lá no órgão responsável que fica no aeroporto para eles também fazerem uma análise dela lá e aí sim poderem emitir o documento e a Fifizinha estar lista para viajar para o Brasil.
E agora sim, Cartagena! Chegamos em Cartagena, na Colômbia. Agora sim, oficialmente podemos considerar, depois dessa jornada, estamos nessa cidade que eu ouvia lá em Floripa trabalhando, gente que quer passar férias em Cartagena, porque Cartagena é assim, e é o Caribe, e agora nós estamos aqui com nossa casa, e é incrível, meus amigos, estar no Caribe colombiano, nessa cidade tão conhecida por todos no Brasil. Cartagena, essa cidade tão famosa, um destino turístico tão sonhado por tantas pessoas, e aqui estamos nós, família completa, Fifi, Anderson, eu, Manezinha. Vamos dar um rolezinho, Fifi! É evidente que Cartagena é uma cidade grande, nós chegamos pela parte que é mais desenvolvida, digamos assim, né? Tem mais prédios, na verdade, mais prédios grandes, a parte da cidade é mais nova. Deixamos o carro por lá porque aqui na cidade muralhada, que é onde nós vamos entrar, na parte muralhada de Cartagena, nós já contamos o porquê, aqui a gente não conseguia um lugar para estacionar a Kombi, é mais difícil. Então a gente deixou lá e veio caminhando aqui para essa parte amuralhada. Ó, os carros estão entrando nesse túnelzinho dessa parede. Olá, buenas tardes. Olha que bonito que é aqui dentro já, bem organizado, e aqui tem uma rampa para a gente subir acima das muralhas. A grande muralha de Cartagena, grande muralha colombiana. Chegamos na China? Chegamos na China? Não, chegamos na Colômbia. Para vocês verem como nossa América do Sul tem tudo que vocês podem imaginar que existe no mundo, tem um pouco aqui. Inclusive nós temos uma muralha que não é da China, é a muralha sul-americana, a muralha colombiana. Isso porque Cartagena ocupa uma posição que foi muito estratégica para a Espanha na época em que a Espanha estava colonizando a América do Sul. Imaginem que todo o ouro e toda a prata que a Espanha ia coletando e saqueando aqui na América do Sul, eles traziam para Cartagena e de Cartagena enviavam lá para a Espanha. Só que eles mal sabiam que os piratas do Caribe também sabiam que aqui era onde eles concentravam suas riquezas. Eles começaram a atacar muito Cartagena para roubar esse ouro da Espanha. E aí o que eles fizeram? Construíram um muro, cercaram a cidade para proteger Cartagena dos ataques dos piratas. E é por isso que grande parte da cidade histórica, cidade antiga de Cartagena, ela é amuralhada, literalmente cercada por um muro de proteção. E é por isso que aqui na nossa frente nós temos canhões virados para o mar, para que eles defendessem a Espanha dos piratas do Caribe. Do Caribe, mas não é o Jack Sparrow. Ah, não é? Não, mas são os piratas do Caribe. E aí é legal que a gente consegue caminhar por cima da muralha. E hoje tem uns restaurantes mesclados junto com os canhões. Vamos caminhar até a próxima rampa pra gente sair aqui de cima, porque o calor tá uma coisa de louco, meus amigos. Tá muito quente. E todo mundo que já passou por Cartagena falou que aqui é simplesmente o lugar mais quente do universo. E realmente tá muito quente, muito abafado, e a umidade é muito alta, então você tá sempre suando. Sim, a gente já pegou temperaturas mais altas, hoje tá marcando 36 graus, só que 73% de umidade, então você fica suando o tempo inteiro. Acho que é isso que dá uma sensação muito maior, né? De cansaço, Nossa, de calor muito grande. E a Fifi tá sendo carregada, porque o chão hoje tá extremamente quente. Então, eu que sofro. E aí, Fifi? Tô adorando o rolê, papai. Fifi, tá gostando do rolê? Tá bom o rolê pra você? Pra você tá, né? Tá bom aqui, Vai dar um descanso pro papai também. Tá calor. Ai, aqui tá bom, né, meu amor? Tá geladinho. Uma água pra todos. Você quer água, meu amor? Você quer aguinha? Eu quero água. Pronto, meu amor.
Estamos passando aqui pela Praça Santo Domingo, onde também fica a igreja aqui de Cartagena. Tá tendo uma missa agora. E Cartagena de Índias é uma cidade que foi fundada lá em 1533. E o espanhol responsável por chegar aqui primeiro achou que a Bahia, para entrar aqui em Cartagena, ela era muito justa, muito apertada, igualzinho a Bahia de Cartagena na Espanha. Por isso que ele chamou aqui de Cartagena. Só que para diferenciar Cartagena da Espanha de Cartagena da Colômbia, eles chamaram de Cartagena de Índia. E quando os espanhóis chegaram aqui pela primeira vez, eles acreditavam que aqui era a Índia, né? Eles achavam que estavam na Índia. Então já faz toda essa conexão com tudo que eles descobriram naquela época e também buscando referências de coisas que eles já conheciam. Essas bolsas que estão ali são bolsas wayuu, que são muito típicas aqui da Colômbia, que são originárias principalmente dos indígenas da região de Guajira, logo ali na fronteira com a Venezuela, mas são vendidas e comercializadas pelo país inteiro e acho que é um artesanato que é muito marcante aqui na Colômbia. Nesse calor, só uma fruta refrescante para conseguir dar conta, porque, meu Deus do céu, tá muito quente, fica suando toda hora. E a cidade amuralhada é uma cidade mesmo, é uma cidade completa. Aqui dentro dos muros eles têm todo tipo de comércio possível, lojas de roupas, restaurantes, tem hotel, tem farmácia, tem tudo. E é um complexo turístico hiper completo. E esse aqui é o monumento do relógio e também o nosso fim aqui pela cidade muralhada. Não consigo mais falar de calor. Cidade amuralhada. Minha língua tá suando. Fica muito quente, gente. A gente não vai... tem muitos prédios históricos para conhecer aqui, que a cidade é super antiga. Tem muitos rolês para fazer, tem museus, mas realmente tá muito quente, a gente não consegue ficar na rua mais. E agora nós temos que ir até o aeroporto fazer o documento de quem? Da Fifizinha Aventureira. Vamos lá acabar os procedimentos burocráticos. E aqui na Colômbia, diferente de todos os outros países em que a gente já fez o documento para Fifi poder viajar, a gente precisa levar ela pessoalmente lá para eles olharem ela. Eu acho que a Colômbia foi até agora o único país que exige a presença do cachorro no órgão para poder fazer o documento. Nenhum outro país precisava. Você só levava o documento do veterinário. Depois desse calorão andando, estamos chegando. Só descobri onde fica o Ica. Porta a porta. Buenas tardes. Para ser certificado de vacunação profissional. É aqui? Sim. Permiso. Buenas tardes. Fifizinha autorizada a viajar pro Brasil. Deu tudo certo, levou 1 hora mais ou menos. A Ana teve que... Nossa, que calor. A Ana teve que imprimir mais um documento ali, mas deu tudo certo e agora a Fifizinha vai para o Brasil. Toca aí.
todos los viajeros que han estado Acá. se han ido muy contentos. Chegamos acá com o Alex. Hombre, Anderson, qué chévere conocerte, un amigo más. Manezinho vai ficar estacionado aqui durante alguns dias que a gente vai pro Brasil e vai ficar aqui no estacionamento do Alex. Ele já é super conhecido aqui em Cartagena. Todos os viajantes que vão voltar pro Brasil ou qualquer lugar do mundo deixam aqui com ele porque a galera já conhece e é confiável. Sí, sí, Anderson, hombre, qué chévere, hermano. Oye, no, imagínate que aquí... A parte mais difícil da nossa casa, o móvel mais difícil de mexer é a geladeira. Aqui ela... Ai. Boa. E olha onde fica a tomada dela, lá atrás. Tem que desconectar aqui. E olha a sujeira. Passar um paninho aqui. Pra tirar, pra tirar o maior. Essa geladeira depois tem que O limpar dia que ela. nós voltava, como vai estar toda empoeirada, eu vou ter que Limpar tudo de novo. limpar tudo de novo. E é isso aí, meus amigos, tudo pronto por aqui, já deixamos nossa cama aberta para que a bateria possa respirar nesse meio tempo e nós vamos para o Brasil, vamos dar uma pause aqui na nossa viagem, depois de 2 anos percorrendo a América do Sul, foi muito intenso, foi muito incrível e aqui a gente fecha um grande ciclo da nossa jornada pela América. Fechamos a nossa América do Sul, fechamos a primeira grande parte de toda essa jornada, mas para que ela possa continuar, a gente vai ter que ir para o Brasil para resolver uma questão que é muitíssimo importante para a continuidade dessa jornada e também para ver a nossa família e passar algum tempo com os nossos amigos e tudo mais. Sim, estamos com uma saudade imensa da família, dos amigos e temos que resolver assim, uma burocracia super importante que logo vocês vão saber se deu certo, se deu errado, mas emanem boas energias para que tudo dê certo e sempre acontece da forma que tem que ser. Inclusive é uma coisa que vocês nos perguntam o tempo inteiro e que a gente não queria ter falado antes, justamente para poder compartilhar tudo que vai acontecer nos próximos dias. E aqui derretendo, um calor absurdo, vamos deixar a Manezinha aqui estacionada, pegar nossas mochilas e organizar tudo, porque amanhã estaremos de volta ao nosso grande país. E viajar por 2 anos a América do Sul, desbravando tantos países, tantas culturas incríveis. Tchau!